A incrível revelação que deixa o milionário atônito. Seu professor era um mendigo negro. Alex sempre foi o cara bem-sucedido, milionário, elegante, com uma vida cheia de glamour. O tipo de pessoa que todos querem ser. Ele chegava à sua antiga escola, agora uma instituição reverenciada, para dar uma palestra deslumbrante sobre o mundo dos negócios. As luzes piscavam, os alunos se aglomeravam, admirando o ícone que ele se tornara. Mas ali, em um canto escuro, algo mexeu com tudo. Um homem, com roupas sujas e cabelo emaranhado, sentado na calçada, simplesmente observava. Quando Alex viu aquele mendigo, um frio atravessou sua espinha. Não era apenas qualquer homem da rua. Era Samuel, seu antigo professor de filosofia. O choque foi tão grande que Alex quase vacilou. Samuel, que costumava inspirá-lo a pensar sobre a vida e a moralidade, ali, reduzido à condição de mendigo. O olhar de Samuel era intenso, quase como se ele pudesse ver diretamente a alma de Alex. Aquilo o desarmou. Alex se aproximou, hesitante. O que dizer? O passado e o presente colidindo de maneira explosiva. Samuel ergueu a mão, como se pedisse para falar. E antes mesmo que Alex pudesse formular uma frase, Samuel começou. Você esqueceu a filosofia, não é? O que é sucesso para você, Alex? Sua voz era calma, mas carregada de uma força que ecoava nas paredes da escola. Alex se sentiu incomodado. Ele pensou em desviar o olhar, em seguir em frente, mas havia algo em Samuel que o prendia. Você tem dinheiro, Alex. Mas e a sua felicidade? E o que você fez para chegar até aqui? As palavras do professor cutucavam, uma ferida aberta que Alex preferia ignorar. A conversa se intensificou. Samuel falava sobre escolhas, oportunidades descartadas, promessas quebradas. E quando Alex estava prestes a se afastar, Samuel lançou uma bomba. Você não quer saber da traição na sua família? Segredos que poderiam arruinar a sua reputação? Que foram cuidadosamente escondidos? O coração de Alex disparou. Aquelas palavras o perseguiam como sombras, escuras e perturbadoras. Ele sentiu um nó na garganta. Samuel não era apenas um mendigo. Ele era o porta-voz dos erros que Alex não queria encarar. A tensão entre eles crescia. O que Alex faria com isso? Olhar para o seu próprio reflexo era uma escolha aterradora. A vida de glamour poderia desmoronar em frações de segundos. Ele poderia descobrir verdades muito além do que imaginava. Verdades que poderiam mudar tudo. Eu tenho documentos que podem mudar o que você sabe sobre sua família, disse Samuel, a voz mais baixa agora, mas com a mesma carga dramática. Quão longe Alex estaria disposto a ir para conhecer a verdade? O tempo parecia passar devagar. Ele precisava decidir: mergulhar na escuridão do passado ou se apegar ao brilho do presente. E assim, em um momento crucial, a pergunta pairou no ar. Até onde Alex estava disposto a ir? A possibilidade de um segredo terrível estava prestes a desvelar um novo caminho em sua vida. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixe. A tensão pairava no ar. Alex estava paralisado, absorvendo cada palavra de Samuel, o que era sucesso, afinal. Mas antes que pudesse responder, uma sirene alta cortou o espaço. Era a polícia. O coração de Alex pulou.
Não era apenas o barulho, era a mudança súbita no clima. Todo mundo olhou. Os alunos se agitaram, cochichos começaram. O que está acontecendo? Os seguranças vão chamar o mendigo? O olhar de Samuel se fixou em Alex, com uma intensidade que fazia o estômago do milionário revirar. Antes que pudesse reagir, Samuel disse: "A verdade pode ser mais dolorosa do que você imagina." E então, tudo aconteceu rápido demais. Uma viatura parou bruscamente ao lado de Samuel. 2 policiais desceram, rostos sérios, e se acercaram do professor. "Samuel Green, você está sob prisão por suspeita de envolvimento em trapaças financeiras e falsificação de documentos", anunciou um dos oficiais. Alex ficou atordoado. Suspeitas? Falsificação? As palavras ecoaram em sua mente como um alerta. "Não, isso não pode ser verdade!" Ele gritou, aproximando-se. A multidão se aglomerou em volta, as bocas abertas em choque. Samuel levantou a mão, parando os policiais com um gesto. Seu olhar agora era profundo e sombrio. "Alex, você não sabe. A verdade é muito mais complexa." "Samuel, você está sendo preso." "Isso não faz sentido." "O que está acontecendo?" Alex estava desesperado, as emoções se entrelaçando. O velho professor, a inspiração de sua juventude, agora era um criminoso em potencial. "Alex!" Samuel falou com uma voz que parecia rasgar a atmosfera pesada. "Lembre-se do que eu sempre disse. O que parece ser, nem sempre é. Você precisa saber a verdade antes de jogar. O seu mundo não é o que você pensa." E numa fração de segundo, a realidade que Alex conhecia começou a desmoronar. Aquelas palavras, cheias de peso, reverberavam dentro dele. O que Samuel estava escondendo? O que ele realmente sabia? Os policiais seguiam suas instruções, mas algo na maneira como Samuel falava fazia Alex sentir que havia mais em jogo. "A verdade que eu tenho pode destruir tudo", repetiu Samuel, agora com uma voz quase sussurrante. Sua expressão era de dor, mas também de determinação. Ele sabia algo e Alex percebeu que não poderia simplesmente ignorar. Enquanto os oficiais puxavam Samuel em direção à viatura, a multidão zumbia. Alex se viu em um mar de perguntas. Por que tudo estava saindo do controle? Um dos policiais lançou um olhar para Alex e disse: "Você conhece esse homem? A sua reputação está em risco. Se ele tem algo a ver com você..." O pânico tomou conta de Alex como um maremoto. Ele começou a sentir o peso das consequências, o glamour, as festas, os negócios. Tudo poderia se desmoronar, tudo que ele construiu. E naquele instante, Samuel, preso e sem escolha, olhou nos olhos de Alex e disse: "Você deve escolher entre o que você é e quem você se tornou." Essas palavras cortaram como uma faca. Alex sentiu um nó na garganta. O que ele estava disposto a sacrificar para descobrir a verdade? Enquanto seguia a viatura com o olhar e a multidão em volta murmurava, uma certeza começou a tomar forma. O que viria a seguir poderia mudar sua vida para sempre. Ele respirou fundo. As perguntas formigavam em sua mente. Até onde ele iria por saber a verdade? O passado e o presente colidiam de uma forma que ele nunca poderia imaginar. E com isso, a jornada apenas começava. A tensão pairava no ar. Alex estava paralisado, absorvendo cada palavra de Samuel. O que era sucesso, afinal? Mas antes que pudesse responder, um estrondo inesperado cortou o ambiente. Uma explosão de vidro ecoou.
A visão de Alex se desfez em pedaços como um vidro quebrado, enquanto o caos se desenrolava diante dele. O que havia acontecido? O mundo à sua volta se tornava um borrão. A multidão explodia em gritos. As pessoas corriam, algumas caindo, outras gritando por ajuda. "Alex, saia daqui!" gritou Samuel, sua voz cortando o barulho ensurdecedor, mas perdido na onda de pânico. Antes que Alex pudesse reagir, um grupo encapuzado surgiu, avançando em direção a Samuel. Suas intenções eram claras, e um temor gelado subiu pela espinha de Alex. O que estava acontecendo? Os policiais se aproximaram, mas Samuel, com os olhos cheios de determinação, se virou para Alex uma última vez. "Confie em mim. A verdade está mais perto do que você imagina." Suas palavras ecoaram em meio ao tumulto. A agitação tomou conta quando os encapuzados cercaram Samuel. Alex se sentiu preso em uma bolha, testemunhando a cena, mas não sabendo como agir. A adrenalina pulsava em suas veias. Uma ideia impetuosa surgiu em sua mente. Ele não podia deixar seu antigo professor ser levado sem lutar. Ele precisava entender o que estava realmente acontecendo. "Samuel!" Alex gritou, empurrando-se através da multidão. O medo e o desespero guiavam cada movimento seu. Ele se aproximou, determinado a descobrir o que mais seu professor sabia. Mas então, o que ninguém esperava aconteceu. Um dos encapuzados puxou um documento amarelado do bolso, segurando-o bem na frente de Samuel. "Você sabe o que acontece se não entregar isso. Samuel, é sua última chance." A voz era rouca, ameaçadora. Alex congelou. O que poderia estar naquele documento? Algo relacionado à sua família? O que Samuel escondeu durante todos aqueles anos? As palavras atormentaram sua mente, criando um nó dolorido no estômago. De repente, um estalo ressoou e uma flecha de luz iluminou o momento em que a situação atingiu o clímax. Um dos policiais puxou uma arma e o tempo pareceu desacelerar enquanto todos respiravam fundo. No instante seguinte, a explosão aconteceu. Seu coração disparou. O que aqueles documentos diziam? Eram segredos que ele nem sabia que existiam. O que mais Samuel escondeu? Samuel, com uma expressão desesperada, olhou nos olhos de Alex mais uma vez. "Lembre-se, a verdade pode destruir, mas ignorá-la pode ser letal." E com isso, antes de Alex poder dizer ou fazer algo, Samuel foi puxado. Alex sentiu um burburinho em sua cabeça. Os encapuzados recuavam e os policiais tentavam controlar a situação. Ele se viu paralisado, os olhos fixos na cena caótica à sua frente. Ele sabia que precisava agir, mas como? Os pedaços da sua vida estavam começando a se encaixar, mas a imagem que emergia era aterrorizante. Uma verdade escondida, uma história de traições e seu próprio passado se entrelaçando com o presente. As sirenes ecoavam e Alex percebeu que sua vida nunca mais seria a mesma. Uma onda de pânico e raiva o invadiu. O que ele faria a seguir? Ele precisava descobrir a verdade. O que mais estava por trás disso tudo? Enquanto a multidão começava a se dispersar, um mistério pairava no ar. A real natureza dos documentos e as consequências do que estava prestes a ser revelado. Alex estava pronto para mergulhar nessa tempestade, custasse o que custasse. Alex estava paralisado, absorvendo cada palavra de Samuel. O que era sucesso, afinal? Mas antes que pudesse responder, tudo ao seu redor explodiu em caos. Um tiro, um grito, um momento de puro pavor congelou o tempo.
A cena se desenrolou num frenesi. Os encapuzados se espalharam, tentando correr, mas o pânico transformava a escola em um inferno. Alex sentiu o coração disparar. Todo o resto desapareceu. Ele só pensava em Samuel. Os policiais tentavam controlar a situação, mas parecia tudo em vão. As sirenes ecoavam, misturadas ao clamor da multidão. E ali, entre o tumulto, uma voz ecoou. Fui eu, Alex. Eu sou quem você realmente deveria temer. Alex virou-se abruptamente. De um dos encapuzados, uma figura familiar apareceu. Era sua irmã Luísa. Os olhos dela estavam cheios de medo e determinação. O que você está fazendo aqui? Ele gritou, chocado. Você não deveria estar com os nossos pais? Ela soltou uma risada amarga. Os nossos pais? Eles não são o que você pensa. Eu não tinha escolha, Alex. Você precisa saber da verdade antes que seja tarde demais. O mundo parou mais uma vez. A verdade? O que Luísa estava dizendo? As palavras pareciam pairar no ar, pesadas e sombrias. Samuel, mesmo em sua situação desesperadora, olhou para Alex com um misto de dor e compreensão. Luísa, o que você quer dizer? O que está acontecendo? A pergunta saía com dificuldade. O medo apertava seu peito. A verdade sobre a nossa família. Luísa respirou fundo, lançando olhares nervosos à multidão. Tudo o que você acreditou até agora era uma mentira. Samuel não é só um professor. Ele foi designado para nos proteger, mas não do que você imagina. Ele tem os documentos que provam onde realmente viemos e quem somos. Em frio, percorreu a espinha de Alex. Seus pensamentos corriam a 1000 por hora. O que Luísa estava sugerindo? Eles não eram quem pensavam ser. Samuel gritou. Alex, os documentos. Precisamos deles. Se eles caírem em mãos erradas, tudo estará perdido. Sua voz tinha uma urgência que cortava o tumulto. Mas por quê? Que tipo de segredos são esses? O pânico começava a se transformar em raiva e confusão. Ele não sabia em quem confiar. Prometi que manteria você a salvo, Samuel afirmou, olhando fixamente para Luísa. Mas tinha que ser você, Alex. Você nasceu para isso. E agora está tudo se desmoronando. E então, como uma explosão de fogos de artifício, a verdade surgiu. Luísa puxou um documento rasgado de dentro da mochila. Isso pode provar tudo, Alex. Ela estava desesperada. Mas você precisa escolher. Ficar em sua bolha de mentira ou descobrir a verdade. Um grito cortou o ar. Era um dos encapuzados, ameaçando com uma arma apontada para Samuel. Ninguém vai sair com isso. A verdade deles não é o que você pensa. Alex se sentiu em um mar de incertezas. O peso da revelação e a pressão da situação drenavam sua energia. A tensão era como uma bomba prestes a explodir. Ele virou-se para Luísa e com a voz embargada perguntou. O que você sabe, Luísa? O que está em jogo aqui? Com lágrimas nos olhos, ela respondeu. Nós somos mais do que pensávamos. As mentiras que nossos pais contaram desmoronam a cada minuto. Você precisa acreditar em mim. Antes que pudesse responder, o grito de um policial cortou o ar. Todos no chão! E o caos tomou conta de mais uma vez. A cena se transformou, perdendo-se em um turbilhão de gritos e tiros. Alex estava cercado de verdades e mentiras. E cada novo momento parecia aproximá-lo do abismo. Desesperado, ele olhou para Samuel, que o encorajava com o olhar. A escolha é sua, Alex. O que você fará a seguir pode mudar tudo. A verdade está logo ali! E naquele momento, a única certeza que Alex tinha era que ele estava prestes a mergulhar em uma profundidade de segredos que podia mudar a vida de todos para sempre. O que mais sua família escondia?
O que mais estava em jogo? A confusão pairava no ar, deixando uma pergunta inabalável. Até onde Alex estava disposto a ir para descobrir a verdadeira natureza de tudo o que conhecia? A confusão pairava no ar, deixando uma pergunta inabalável. Até onde Alex estava disposto a ir para descobrir a verdadeira natureza de tudo o que conhecia? Ele segurava o olhar de Luísa, que tremia. O documento nas mãos parecia pegar fogo. Mas antes que pudesse decidir, o estrondo ainda mais forte ecoou como um trovão, e a multidão gritou em uníssono. Um dos encapuzados, com o rosto meio escondido, empurrou Samuel e foi em direção a Luísa. Me dá isso! Ele estendeu a mão, mas Luísa hesitou. Não! Você não pode! A voz dela transbordava pânico. Alex sentiu que seu coração saltava na garganta. Nesse instante, tudo se desenrolou em câmera lenta. O policial mais próximo levantou a arma, praguejando algo que Alex não conseguiu ouvir. O clima estava tão tenso que parecia que o mundo todo estava seguro em um fio. Então, a realidade se despedaçou na frente dele. Uma explosão repentina. O vidro da janela mais próxima estourou em 1000 pedaços, enquanto o som da detonação ecoava na escola. As paredes tremeram como se o chão estivesse se rasgando. O cheiro de fumaça e pólvora invadiu o ar, e as pessoas começaram a correr em todas as direções. No meio da confusão, Luísa gritou, mas a voz se perdeu no grito coletivo da multidão. Alex viu a figura do encapuzado se contorcer como se estivesse lutando contra algo invisível. E então os policiais começaram a gritar ordens, tentando organizar o caos. Mas, no fundo, ele sabia que tudo estava fora de controle. O pânico se espalhou como um incêndio. E Alex sentiu que o tempo estava se esgotando. Ele precisava salvar Luísa e Samuel. Mas como? O que havia de tão valioso naquele documento? Então, algo extraordinário aconteceu. O encapuzado que estava confrontando Luísa virou-se abruptamente, e Alex ficou imóvel ao ver seu rosto. Era alguém que ele conhecia. Alex não podia acreditar. Era Marcos, seu amigo de infância, alguém que sempre esteve ao seu lado nas festas e risadas. Aquela revelação foi como um golpe no estômago. Marcos, o que você está fazendo aqui? Marcos, com olhos frios e determinados, respondeu: Você não entende, Alex. Estamos além de tudo isso. Você precisa escolher de que lado está. Ele riu de forma sombria. Tudo o que você acreditava sobre sua vida, sobre sua família, é uma fachada. Os olhos de Alex se alargaram e um aperto no peito foi como um soco. Do que você está falando? O que você fez, Marcos? Nesse momento, Luísa se aproximou, puxando Alex pela mão. Alex, ele estava envolvido em muitas coisas. Coisas que afetaram nossa família. Precisamos ir agora. Mas antes que pudessem se afastar, um novo grupo apareceu. Mais encapuzados. Todos parecendo prontos para a batalha. A tensão no ar era palpável. Vocês estão todos mortos! Gritaram. O horror assolou Alex. O mundo já não tinha mais sentido. Quantos segredos estavam prestes a ser revelados. A vida glamurosa que construíra poderia desmoronar em um piscar de olhos. Samuel estava sendo empurrado em direção a uma saída. Ele gritava: Alex, você não pode ficar aqui. Siga Luísa. Alex hesitava, mas a urgência no olhar de Luísa o puxava. Precisamos sair agora. No fundo, ele sentia que estava prestes a se deparar com mais segredos. Talvez até com uma verdade que mudaria tudo. A multidão se dispersava, mas o estalo de uma arma cortou o ar. Alex se virou para ver Marcos apontando a arma para Samuel, e esse ato foi como um raio cortando a escuridão. Você vai fazer o que for preciso. Alex, a escolha é sua. Aquelas palavras ressoaram dolorosamente na mente de Alex. Ao mesmo tempo, sentiu a pressão das mãos de Luísa
e a urgência crescente em seu coração. O que estava acontecendo? A verdade, a família, a lealdade de Marcos, tudo se entrelaçava em um nó cada vez mais apertado. E no auge da tensão, o que ele faria? A vida nunca mais seria a mesma. O dilema começava a tomar forma e uma nova jornada estava prestes a começar. Mas qual caminho Alex escolheria? A confusão pairava no ar, deixando uma pergunta inabalável. Até onde Alex estava disposto a ir para descobrir a verdadeira natureza de tudo que conhecia? Ele segurava o olhar de Luísa, que tremia. O documento nas mãos parecia pegar fogo. Mas antes que pudesse decidir, um estrondo ainda mais forte ecoou, como um trovão, e a multidão gritou em uníssono. Um dos encapuzados, com o rosto meio escondido, empurrou Samuel e foi em direção a Luísa. Me dá isso! Ele estendeu a mão, mas Luísa hesitou. Não! Você não pode! A voz dela transbordava pânico. Alex sentiu que seu coração saltava na garganta. Nesse instante, tudo se desenrolou em câmera lenta. O policial mais próximo levantou a arma, praguejando algo que Alex não conseguiu ouvir. O clima estava tão tenso que parecia que o mundo todo estava seguro em um fio. E então, a realidade se despedaçou na frente dele. Uma explosão repentina. O vidro da janela mais próxima estourou em 1000 pedaços, enquanto o som da detonação ecoava na escola. As paredes tremeram como se o chão estivesse se rasgando. O cheiro de fumaça e pólvora invadiu o ar, e as pessoas começaram a correr em todas as direções. No meio da confusão, Luísa gritou, mas a voz se perdeu no grito coletivo da multidão. Alex viu a figura do encapuzado se contorcer, como se estivesse lutando contra algo invisível. E então, os policiais começaram a gritar ordens, tentando organizar o caos. Mas no fundo, ele sabia que tudo estava fora de controle. O pânico se espalhou como um incêndio, e Alex sentiu que o tempo estava se esgotando. Ele precisava salvar Luísa e Samuel. Mas como? O que havia de tão valioso naquele documento? Então, algo extraordinário aconteceu. O encapuzado que estava confrontando Luísa virou-se abruptamente, e Alex ficou imóvel ao ver seu rosto. Era alguém que ele conhecia. Alex não podia acreditar. Era Marcos, seu amigo de infância, alguém que sempre esteve ao seu lado nas festas e risadas. Aquela revelação foi como um golpe no estômago. Marcos, o que você está fazendo aqui? Marcos, com olhos frios e determinados, respondeu: Você não entende, Alex. Estamos além de tudo isso. Você precisa escolher de que lado está. Ele riu de forma sombria. Tudo o que você acreditava sobre sua vida, sobre sua família, é uma fachada. Os olhos de Alex se alargaram e um aperto no peito foi como um soco. Do que você está falando? O que você fez, Marcos? Nesse momento, Luísa se aproximou, puxando Alex pela mão. Alex, ele estava envolvido em muitas coisas. Coisas que afetaram nossa família. Precisamos ir agora. Mas antes que pudessem se afastar, um novo grupo apareceu. Mais encapuzados, todos parecendo prontos para a batalha. A tensão no ar era palpável. São todos mortos! Gritaram. O horror assolou Alex. O mundo já não tinha mais sentido. Quantos segredos estavam prestes a ser revelados? A vida glamurosa que construíra poderia desmoronar em um piscar de olhos. Samuel estava sendo empurrado em direção a uma saída. Ele gritava:
Alex, você não pode ficar aqui! Siga Luísa! Alex hesitava, mas a urgência no olhar de Luísa o puxava. Precisamos sair, agora! No fundo, ele sentia que estava prestes a se deparar com mais segredos, talvez até com uma verdade que mudaria tudo. A multidão se dispersava, mas o estalo de uma arma cortou o ar. Alex se virou para ver Marcos apontando a arma para Samuel. E esse ato foi como um raio cortando a escuridão. Você vai fazer o que for preciso, Alex. A escolha é sua. Aquelas palavras ressoaram dolorosamente na mente de Alex. Ao mesmo tempo, sentiu a pressão das mãos de Luísa e a urgência crescente em seu coração. O que estava acontecendo? A verdade, a família, a lealdade de Marcos. Tudo se entrelaçava em um nó cada vez mais apertado. E no auge da tensão, o que ele faria? A vida nunca mais seria a mesma. O dilema começava a tomar forma. E uma nova jornada estava prestes a começar. Mas qual caminho Alex escolheria? Foi então que, num movimento fluido, Luísa saltou na frente de Samuel, gritando: "Não faça isso, Marcos!" A multidão parou. O caos silenciou por um instante. Todos olhavam atônitos. E foi nesse espaço de tempo que a verdade surgiu como uma tempestade. Luísa puxou uma corrente que reluzia em seu pescoço e, com um gesto rápido, revelou um símbolo familiar. Você não sabe o que está fazendo. Nós somos mais do que isso. Somos parte disso tudo. Alex ficou boquiaberto. A corrente trazia o mesmo símbolo que ele havia visto em velhos documentos da família. O mesmo que Samuel tinha mencionado nas aulas. Como assim? O que você quer dizer? O estômago de Alex se contorceu em confusão. Marcos hesitou, a arma ainda em sua mão, por um breve momento, e a textura do silêncio cortante parecia pesar. Luísa, tudo é uma mentira! Os nossos pais nos esconderam a verdade. Ela retrucou, olhos cheios de uma tempestade de emoções. Tudo isso é um plano, e você está prestes a se tornar parte dele, Alex. Antes que Alex pudesse digerir essa revelação, um novo grupo de homens entrou na cena, mais organizados e bem armados. O semblante deles era ameaçador. A chance a mostrar a verdade chegou, Luísa. Um deles gritou. Alex ficou paralisado. Sua vida nunca mais seria a mesma. Os segredos que envolviam sua família volatizavam à sua frente. A única certeza era que agora a linha entre aliados e inimigos não era mais clara. A escolha que ele pensava ter diante de si se transformou numa rede de traições e lealdades quebradas. O que mais estava oculto nas sombras? E o que aquele símbolo realmente significava? A resposta estava prestes a explodir em sua cara, e Alex já não sabia se estava preparado para o impacto. O que mais estava oculto nas sombras? E o que aquele símbolo realmente significava? A resposta estava prestes a explodir em sua cara, e Alex ainda não sabia se estava preparado para o impacto. Foi então que, num movimento fluido, Luísa saltou na frente de Samuel, gritando: "Não faça isso, Marcos!" A multidão parou. O caos silenciou por um instante. Todos olhavam, atônitos, e foi nesse espaço de tempo que a verdade surgiu como uma tempestade. Luísa puxou uma corrente que reluzia em seu pescoço e, com um gesto rápido, revelou um símbolo familiar. Você não sabe o quê? O que você quer dizer? O estômago de Alex se contorceu em confusão. Marcos hesitou, a arma ainda em sua mão por um breve momento,
e a textura do silêncio cortante parecia pesar. Luísa, tudo é uma mentira. Os nossos pais nos esconderam a verdade. Ela retrucou, olhos cheios de uma tempestade de emoções. Tudo isso é um plano, e você está prestes a se tornar parte dele, Alex. Antes que Alex pudesse digerir essa revelação, um novo grupo de homens entrou na cena. Mais organizados e bem armados. O semblante deles era ameaçador. A chance de mostrar a verdade chegou, Luísa. Um deles gritou. Alex ficou paralisado. Sua vida nunca mais seria a mesma. Os segredos que envolviam sua família volatizavam à sua frente. A única certeza era que agora, a linha entre aliados e inimigos não era mais clara. A escolha que ele pensava ter diante de si se transformou numa rede de traições e lealdades quebradas. Luísa, em um gesto desesperado, gritou: Alex, não acredite neles! Eles são os responsáveis por tudo isso! E para o horror de Alex, ela se voltou para um dos homens armados. Está na hora de você saber, Alex, o que os nossos pais fizeram. Não era só uma proteção. Eles fizeram um pacto. As palavras de Luísa ressoaram como um tiro. Um pacto? Que pacto? Alex piscou, confuso, enquanto o caos se reiniciava ao seu redor. Ele se sentiu puxado entre a lealdade à sua família e a confiança em Luísa. Aquilo tudo parecia insano. Tudo isso é uma farsa, disse Marcos, com um sorriso frio. Vocês não têm nem ideia do que os seus pais sacrificaram. O que você realmente é, Alex? A última frase bateu pesadamente no coração de Alex. O que ele era? As palavras de Samuel ecoaram em sua mente. O que parece ser nem sempre é. De repente, os homens armados avançaram, como se respondendo a um comando invisível. Chega de joguinhos, Luísa. Se você não der a corrente, eles saberão que estamos aqui. Um deles estendeu a mão. A tensão foi estrondosa. Coração disparado, Alex não conseguiu ficar de braços cruzados. Ele se lançou para a frente. O que há na corrente? O que essa verdade pode querer dizer de mim? A urgência em sua voz interpelava cada presente. Mas então, uma explosão repentina cortou o ar. O chão tremeu. Aquelas palavras não tinham apenas ecoado em sua mente. Elas se tornaram a verdade de suas vidas. Um dos homens armados caiu, atingido, e tudo parecia congelar. A expressão chocada de Marcos. Os rostos aterrorizados da multidão. E em meio ao pânico e à fumaça que se ergueu, surgiu uma figura familiar. Era seu pai. Ele estava ali, em pé, com um olhar frio e resoluto. Alex, você não deveria estar aqui. É perigoso demais. Ele olhou para Luísa. Seu tom era de reprovação. E você? Traição nunca será aceita. O choque na multidão era palpável. Toda a base da história estava prestes a desmoronar. Alex queria gritar, perguntar: Pai, o que você está fazendo aqui? O que está acontecendo? Você é um traidor, afinal? Mas um novo golpe de realidade apareceu. Do nada, sua mãe surgiu logo atrás do pai. Estava com expressões cansadas, mas com uma determinação verdadeira nos olhos. Alex, temos que conversar. Você nunca soube a verdade sobre quem somos. O que aquilo tudo significava? Ele sentiu tudo em sua vida girar. Os homens armados estavam prontos para agir novamente. Mas o que eles queriam? O que seus pais haviam escondido? Neste momento, Alex percebeu que a verdade poderia ser muito mais devastadora do que ele jamais imaginou. O que estava prestes a ser revelado mudaria tudo. E enquanto as sirenes soavam ao fundo e a tensão subia como uma onda prestes a estourar, Alex se lembrou das palavras de Samuel, agora preenchidas de um significado ainda mais aterrador. O que mais havia na escuridão de seu passado? E mais importante, quem ele realmente era? As respostas não estavam apenas à vista,
mas prestes a explodir em meio ao caos iminente. Alex estava paralisado. Tudo ao seu redor parecia girar, enquanto seu pai e sua mãe estavam bem ali, diante dele, em meio ao caos. A presença deles trouxe um misto de conforto e terror. Ele não sabia se queria se sentir seguro ou desconfiado. Por que vocês estão aqui? O que está acontecendo? A voz dele saiu firme, mas seu coração estava batendo forte, quase como um tambor ensurdecedor. Alex, precisamos conversar, agora, o pai dele disse, olhando em volta, como se esperasse que alguém invadisse a cena a qualquer momento. Esse lugar não é seguro. Segurança? Alex exclamou, incredulidade escorrendo por suas palavras. Vocês estão aqui com um grupo de homens armados e querem que eu acredite que estão preocupados com a minha segurança? Ele sentiu a raiva fervilhar dentro dele. Vocês me esconderam a verdade a vida toda. Luísa, ainda em pé atrás de Alex, ficou brava. É isso! Eles estão escondendo algo muito maior do que podemos imaginar. O pacto é mais do que apenas um acordo. Ela olhou para a corrente em seu pescoço como se fosse um símbolo de uma luta que já estava em andamento. Marcos, atordoado com a presença dos pais de Alex e a revelação da corrente, quase deixou a arma baixar. O olhar dele passava rapidamente entre Luísa e os pais de Alex. Do que você está falando? Pacto? A voz dele tremia, e naquele momento ficou claro que ele também não tinha todas as respostas. Antes que pudesse responder, um dos homens armados, o líder do grupo, avançou, revelando um aspecto cruel em seu rosto. Chega de palavras! Vocês acham que precisam entender? Isso não é sobre vocês. O que está em jogo é muito maior. A tensão no ambiente disparou. Os policiais estavam em alerta, prontos para agir. E nesse instante crítico, as luzes da escola começaram a piscar. Uma sirene distante tocava, mas havia algo mais. Um outro som. Um motor. O som de um helicóptero se aproximando. Um som que trouxe frio na espinha de todos. Os olhos de Alex se arregalaram. O que é isso? Ele olhou para Luísa, que parecia tão confusa quanto ele. O motor ficou mais perto e o helicóptero começou a sobrevoar bem acima, lançando luzes sobre a cena caótica. O que você fez, pai? Fomos seguidos, Alex. Não temos tempo a perder. O pai respondeu, agora com um tom de urgência que Alex nunca havia ouvido antes. Temos que sair daqui. Agora! E a verdade? A voz de Alex estava quase em um sussurro. O que realmente aconteceu? O que você fez? O pai olhou para a mãe. Ela parecia assustada, mas firme, como se soubesse que algo terrível estava prestes a ser revelado. Alex, é hora de você saber. Você não é quem pensa que é. O que quer que ele fosse, nunca esteve preparado para ouvir. Um nó se formou na garganta dele. O que você quer dizer? Por favor, apenas me diga a verdade. A urgência dele fazia o ambiente vibrar. Então, como uma bomba explodindo no meio de uma conversa, uma voz distante reverberou. É hora de se revelar, Alex! Em uma fração de segundo, o helicóptero lançou uma luz diretamente em cima dele. Um grito ecoou da multidão. Era um homem, e ao olhar mais de perto, Alex ficou chocado. Era Samuel. Samuel? Ele se sentiu perdido. O professor que ele conhecia estava sendo cercado por 2 homens armados. O que você está fazendo aqui? Você me deixou com mais perguntas do que respostas. Alex, você precisa saber o que realmente acontece. Samuel respondeu. Então virou-se para os homens que estavam com ele e fez um gesto. Dê a ele. Um dos homens trouxe algo. Era uma pasta grossa. E dentro uma série de fotos e documentos que deixariam qualquer um paralisado. Isso
Isso é o que sua família quer esconder de você, Samuel disse, a voz carregada de urgência. Luísa ficou mais perto de Alex. Olha, Alex, isso pode mudar tudo. Instintivamente, Alex estendeu a mão. Mas antes que pudesse pegar a pasta, o céu escureceu de repente. O helicóptero que sobrevoava começou a direcionar sua luz para os homens armados. Uma voz pela rádio ecoou. Se rendam. Isso é um alerta. A cena que estava destinada a ser uma revelação se transformou em uma corrida frenética. Alex se viu em um turbilhão emocional. Os laços que ele conhecia estavam se desmanchando. E bem naquele momento, a verdade que poderia libertá-lo estava prestes a se revelar de maneira que ninguém poderia imaginar. O que está na pasta, Alex? A voz de Luísa era um puxão de atordoamento em sua convicção. O que a verdade traria? Estava mais próximo do que nunca. Mas o que era essa verdade? E quem ele realmente era? A batalha pela resposta começava. E Alex sabia que a escolha que fizesse poderia mudar não só a sua história, mas de todas as pessoas que estavam ali, naquele momento. Alex estava paralisado. A pasta na mão de Samuel parecia como a chave de tudo. Seu coração acelerava ao imaginar o que poderia estar dentro. Mas então a voz familiar da sua mãe cortou a tensão. Alex, não olhe para isso. Ele se virou, confuso. O que você quer dizer? O que está acontecendo? Os olhos da mãe brilhavam com uma mistura de tristeza e urgência. A verdade pode ser mortal. Vocês não estão prontos para isso. Marcos parecia hesitar, seus dedos ainda em volta da arma. O que você escondeu? Alex, você tem que decidir de que lado está. O clima ficou elétrico. De repente, um estalo ecoou. A luz do helicóptero se apagou. E tudo mergulhou em uma escuridão profunda. Gritos e passos rápidos criaram um caos absoluto e a multidão começou a entrar em colapso. Nessa confusão, os homens armados dispararam em direção a Samuel. Deixe isso pra lá, ninguém precisa saber a verdade. Um tiro ecoou-se e Alex viu Samuel cair, as pernas se dobrando. Samuel, o grito saiu antes que ele pudesse pensar. A cena era aterradora. O mundo desmoronava ao seu redor. Quando a poeira assentou, o pai de Alex se colocou entre ele e Samuel, levantando as mãos. Parem! Não precisa de mais violência. A colisão de emoções foi avassaladora. O verdadeiro peso da revelação estava nas palavras que nunca foram ditas. E um novo personagem surgiu. A figura da irmã de Alex, Vânia, que sempre esteve ausente até aquele momento, emergiu da escuridão. Ela agarrou o braço de Luísa. Vocês estão todos em perigo. Ela não é quem vocês pensam. Ninguém é. Agora, o gás que Alex sentia em seu peito tornou-se um vendaval. O que você quer dizer, Vânia? O que quer dizer com isso? O pânico dominava a cena, como se tudo estivesse prestes a desmoronar de novo. Vânia, com lágrimas nos olhos, olhou para a corrente que Luiz usava. Alex observou enquanto a verdade começava a se moldar nas palavras dela. O pacto que os nossos pais fizeram não era apenas para proteger, era para esconder. As peças pareciam se encaixar, mas o quadro era mais horrível do que ele poderia suportar. Esconder o quê, Vânia? Com expressão de terror, ela girou a corrente no ar e todos os olhares estavam nela. A verdadeira linhagem de vocês é muito mais antiga. Os nossos pais queriam que fôssemos mantidos longe de tudo isso. Mas isso não pode continuar assim. Nesse momento agudo de confissão, a sensação de algodão começou a encher o peito de Alex. Cada palavra era como uma explosão. Os segredos de sua família haviam sido enterrados por razões que iam além do imaginável. Então, somos
A vida antes tranquila de Alex se desmanchava em uma nova realidade. Vocês não são só humanos. Estamos todos ligados a uma linhagem antiga, uma herança de poderes que nunca souberam. Os olhos de Alex se arregalaram, e enquanto ele absorvia isso, um grito rasgou o ar. Um dos homens armados foi atingido por uma bala de sniper, e a cena explodiu em caos novamente. O peso da revelação começava a se dissipar à medida que os tiros ecoavam. Os gritos aumentavam. Marcus, perdido entre o que sabia e a nova revelação, abaixou a arma. Não pode ser. Se isso for verdade, tudo o que construímos. A urgência no ar cresceu. Alex sentiu um nó na garganta. O que ele deveria fazer com essa verdade? A confusão e o medo invadiam suas entranhas. Ele olhou para Luísa. E se tudo isso for verdade, o que fazemos agora? E enquanto o caos crescia, um eco familiar no fundo de sua mente acendeu uma nova chama. O helicóptero estava de volta, a luz iluminando a cena, e ela revelava os rostos de pessoas que ele nunca imaginou que veria. "Preparem-se!" gritou uma figura à distância. O jogo apenas começou. E agora, com todas essas revelações e perigos se aproximando, tudo o que ele conhecia estava em frangalhos. Até onde Alex estava disposto a ir para descobrir a verdade que decidiu o destino de todos? Seria essa a última chance para salvar sua família ou a queda definitiva? O caos que se desenrolava ao redor de Alex era surreal. Os gritos se misturavam ao som do helicóptero e a luz intensa tornava difícil focar nas pessoas. Ele olhou para sua mãe, que parecia mais pálida do que nunca, como se todas as cores tivessem sido drenadas dela. "Mãe, me diga a verdade. O que está acontecendo?" "Alex, você precisa entender. Não é só sobre nós. É sobre algo maior." Ela estava tremendo e ele podia sentir a tensão emanando dela. "Maior?" A voz de Alex ecoou. Ele sentia a adrenalina pulsar nas veias, como se toda a situação estivesse prestes a explodir em 1 milhão de fragmentos. Como isso pode ser maior do que tudo que já sofremos? Ele olhou desesperadamente para Luísa, que estava tão confusa quanto ele. Samuel, agora no chão, estava ferido, mas seus olhos ainda continham aquele brilho de sabedoria. "Alex, você está prestes a descobrir. A verdade está aqui, mas ela pode destruir tudo que você ama." O tempo parecia deslizar em câmera lenta, enquanto os homens armados se moviam. Alex teve um vislumbre do grupo de homens que havia surgido. Cada um com uma expressão de ódio e uma arma pronta. O pensamento de que tudo poderia acabar em um piscar de olhos o aterrorizou. "É isso que você quer, Marcus? É assim que você quer terminar?" Alex gritou na direção do antigo amigo. Marcus hesitou, a expressão confusa. Ele estava cercado por um turbilhão de emoções. "Alex, você não entende. A verdade pode fazer você perder tudo." Uma explosão de fumaça cortou o ar e o pânico aumentou. Alex se virou para Luísa. "Se é assim, tiremos a corrente. Se for a verdade, enfrentaremos juntos." Luísa assentiu, e o olhar determinado dela acalmou um pouco seu coração em chamas. "Coloquem as armas no chão!" O pai de Alex gritou, a voz dele soando firme e autoritária. "A verdade é de todos, e não pode ser mantida em segredo para sempre." Uma respiração coletiva se desenrolou nesse momento. Os homens armados trocaram olhares nervosos. Alex sentiu um fio de esperança. Seria assim que eles se libertariam? E então, uma explosão de luz. O helicóptero girou e a luz do céu iluminou cada canto da cena. E quando a luz parou em Alex, silêncios cruciais preencheram o espaço. Todo mundo olhava para ele. Ele se virou para Luísa e a voz saiu firme, clara. "Não podemos ter medo da verdade." Com isso, Luísa ergueu a corrente, que brilhava em meio à escuridão.
Essa corrente é o símbolo da nossa força. Não a esconderei mais. A multidão pareceu absorver a ideia. Um grito ressoou. A tensão do ar estava visível. E enquanto tudo se movia, Alex sentiu um aperto no peito e uma força antiga chamando. Basta! A verdade precisa ser revelada, mesmo que machuque. Homens armados hesitaram. Uma fração de segundos se arrastou enquanto ele se preparava, não só para lutar, mas para, de fato, encarar o que sua família escondeu por tanto tempo. Só quando o peso daquela revelação estava perto de transbordar, a mãe de Alex abriu a boca, com lágrimas nos olhos, e disse: Alex, a verdade é que somos mais do que humanos. Nossa linhagem está conectada a algo além da imaginação. Uma onda de choque percorreu Alex. O que isso significava? O que esperavam dele? Você precisa decidir, Alex. O que fazer com essa verdade, agora que ela está na sua frente? Samuel disse, sua voz aos poucos falhando. E foi nesse momento que o tempo parecia derreter em sua pele. Os homens armados ainda estavam lá, diretos e ameaçadores. Mas Alex também sentia a força de algo maior dentro de si. Eles não eram só o que pensavam que eram. No último instante, quando as armas estavam prestes a disparar e a verdade estava prestes a ser revelada, o que ele faria com tudo isso? A linha entre luz e sombras estava borrada, e Alex estava no centro de tudo, os olhos do mundo em cima dele. Cada segundo contava. E em meio a toda essa dor, suspense e urgência, a escolha era dele. A vida de todos estava em suas mãos. E a hora de agir era agora. E com isso a cena foi cortada brusca e abruptamente. Ei, antes de encerrarmos, se você ficou grudado neste final eletrizante, precisa se inscrever imediatamente no canal e ativar o sininho para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a continuar trazendo conteúdos incríveis. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Aqui é o lugar onde a sua voz conta, então inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Vamos interagir e fazer parte dessa comunidade juntos. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.